Capítulo 21, Grupo de Sociedades, Seção 1, Características e Natureza, Características, Artigo 265. A sociedade controladora e suas controladas poderão constituir, nos termos deste capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. Parágrafo 1º. A sociedade controladora ou de comando do grupo deve ser brasileira e exercer, direta ou indiretamente e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas. Parágrafo 2º. A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo 244. Natureza. Artigo 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos. Designação. Artigo 267. O grupo de sociedades terá designação de que constarão as palavras grupo de sociedades ou grupo. Parágrafo único. Somente os grupos organizados de acordo com este capítulo poderão usar designação com as palavras grupo ou grupo de sociedade. Companhias sujeitas à autorização para funcionar. Artigo 268. A companhia que por seu objeto depende de autorização para funcionar somente poderá participar de grupo de sociedade após a aprovação da convenção do grupo pela autoridade competente para aprovar suas alterações estatutárias. Seção 2. Constituição, Registro e Publicidade. Artigo 269. O grupo de sociedades será constituído por convenção aprovada pelas sociedades que o componham, a qual deverá conter: inciso 1. Designação do grupo. Inciso 2. A indicação da sociedade de comando e das filiadas. Inciso 3. As condições de participação das diversas sociedades. Inciso 4. O prazo de duração, se houver, e as condições de extinção. Inciso 5. As condições para a admissão de outras sociedades e para a retirada das que o componham. Inciso 6. Os órgãos e cargos da administração do grupo, suas atribuições e as relações entre a estrutura administrativa do grupo e as das sociedades que a componham. Inciso 7. A declaração da nacionalidade do controle do grupo. Inciso 8. As condições para alteração da convenção. Parágrafo único. Para os efeitos do número 7, o grupo de sociedades considera-se sob controle brasileiro, se a sua sociedade de comando está sob o controle de: alínea A, pessoas naturais, residentes ou domiciliadas no Brasil; alínea B, pessoas jurídicas de direito público interno; ou alínea C, somente as sociedades brasileiras que direta ou indiretamente estejam sob o controle
das pessoas referidas nas alíneas A e B. Aprovação pelos sócios da sociedade. Artigo 270. A convenção de grupo deve ser aprovada com observância das normas para alteração do contrato social ou do estatuto. Parágrafo único. Os sócios ou acionistas dissidentes da deliberação de se associar a grupo têm direito, nos termos do artigo 137, ao reembolso de suas ações ou cotas. Registro e publicidade. Artigo 271. Considera-se constituído o grupo a partir da data do arquivamento, no registro do comércio, da sede da sociedade de comando, dos seguintes documentos. Inciso 1. Convenção de constituição do grupo. Inciso 2. Atas das Assembleias Gerais ou instrumentos de alteração contratual de todas as sociedades que tiverem aprovado a constituição do grupo. Inciso 3. Declaração autenticada do número das ações ou cotas de que a sociedade de comando e as demais sociedades integrantes do grupo são titulares em cada sociedade filiada, ou exemplar de acordo de acionistas que assegura o controle de sociedade filiada. Parágrafo 1º. Quando as sociedades filiadas tiverem sede em locais diferentes, deverão ser arquivadas no registro do comércio das respectivas sedes as atas de assembleia ou alterações contratuais que tiverem aprovado a convenção sem prejuízo do registro na sede da sociedade de comando. Parágrafo 2º. As certidões de arquivamento no registro do comércio serão publicadas. Parágrafo 3º. A partir da data do arquivamento, a sociedade de comando e as filiadas passarão a usar as respectivas denominações acrescidas da designação do grupo. Parágrafo 4º. As alterações da convenção do grupo serão arquivadas e publicadas nos termos deste artigo, observando-se o disposto no parágrafo 1º do artigo 135. Seção 3. Administração. Administradores do grupo. Artigo 272. A convenção deve definir a estrutura administrativa do grupo de sociedades, podendo criar órgãos de deliberação colegiada e cargos de direção geral. Parágrafo único. A representação das sociedades perante terceiros, salvo disposição expressa na convenção do grupo, arquivada no registro do comércio e publicada, caberá exclusivamente aos administradores de cada sociedade, de acordo com os respectivos estatutos ou contratos sociais. Administradores das sociedades filiadas. Artigo 273. Aos administradores das sociedades filiadas, sem prejuízo de suas atribuições, poderes e responsabilidades, de acordo com os respectivos estatutos ou contratos sociais, compete observar a orientação geral estabelecida e as instruções expedidas pelos administradores do grupo que não importem violação da lei ou da convenção do grupo. Remuneração. Artigo 274. Os administradores do grupo e os investidos em cargos de mais de uma sociedade poderão ter a sua remuneração rateada entre as diversas sociedades, e a gratificação dos administradores, se houver, poderá ser fixada dentro dos limites do parágrafo 1º do artigo 152, com base nos resultados apurados nas demonstrações financeiras consolidadas do grupo. Seção 4.
Demonstrações financeiras. Artigo 275. O grupo de sociedades publicará, além das demonstrações financeiras referentes a cada uma das companhias que o compõem, demonstrações consolidadas, compreendendo todas as sociedades do grupo, elaboradas com observância do disposto no artigo 250. Parágrafo 1º. As demonstrações consolidadas do grupo serão publicadas juntamente com as da sociedade de comando. Parágrafo 2º. A sociedade de comando deverá publicar demonstrações financeiras, nos termos desta lei, ainda que não tenha a forma de companhia. Parágrafo 3º. As companhias filiadas indicarão em nota as suas demonstrações financeiras publicadas o órgão que publicou a última demonstração consolidada do grupo a que pertencer. Parágrafo 4º. As demonstrações consolidadas de grupos de sociedades que inclua a companhia aberta serão obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários e observarão as normas expedidas por essa comissão.